Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Alicia Sarah McFay tinha 6 anos na época dos fatos e vivia em Airdrie, na Escócia, com a sua mãe Georgina, de 23 anos, e uma irmã mais nova, de 4 anos. Os seus pais eram separados, eles se separaram quando ela tinha apenas 3 anos, mas ela mantinha um contato frequente com o pai e visitava ele todos os fins de semana. O seu pai, Robert McFay, de 26 anos, vivia em Rothesay, ilha de Bute, que fica a cerca de 110 quilômetros de onde a mãe dela vivia. O pai dela vivia com os seus pais, ou seja, os avós da Alicia, e também com a namorada dele, Tony, de 17 anos. A Alicia foi descrita como uma criança carinhosa, sorridente, divertida, muito ativa, assim como qualquer outra criança de 6 anos. Ela era muito estudiosa, muito dedicada aos estudos e muito apegada à sua mãe e ao seu pai. Nas férias de verão de 2018, então, a Alicia viajou para a cidade do pai dela para ficar com ele por 3 semanas, uma coisa que já era comum, afinal de contas ele vivia em uma ilha, a casa deles ali era à beira-mar, então era realmente uma coisa muito divertida para uma criança passar as férias. E como ela já não tinha tanto contato assim com o pai dela no dia a dia, vendo ele apenas nos fins de semana, ela costumava passar ali as férias com ele. A Alicia chegou à casa do pai dela em Rothesay no dia 28 de junho de 2018 e tudo correu normalmente. Ela se divertiu bastante nos próximos dias com o pai e os avós. E então, no dia 1º de julho, por volta de 23 horas da noite, a avó dela, Angela, colocou a Alicia para dormir no quartinho dela e também o resto da família foi se deitar para descansar. No dia seguinte pela manhã, o avô dela, Colum, era o primeiro a acordar por volta de 6h30 da manhã para se arrumar para ir trabalhar, então ele tinha o costume de passar no quarto da Alicia para ver como ela estava. Porém, nesse dia, quando ele entrou no quarto da menina, ela não estava lá. Ele então procurou ela pela casa, não a encontrou e avisou o resto da família que a Alicia não estava em nenhum lugar da casa. Toda a família então levantou e começou a procurar também, começaram a procurar por toda a vizinhança e perguntar às pessoas que estavam na rua, porém ninguém sabia dizer onde a menina poderia ter ido. Poucos minutos depois então, por volta de 6h30 da manhã, a família já estava completamente desesperada e a avó da Alicia avisou a polícia sobre o seu desaparecimento e a polícia se envolveu então nas buscas. O pai da Alicia postou também nas redes sociais, divulgando ali sobre o desaparecimento dela e pedindo para que, se alguém a visse, entrasse em contato com ele. Ele resolveu também ligar para conhecidos para ver se alguém sabia de alguma coisa e quando ele pegou o seu celular para fazer isso, ele percebeu que tinha algumas chamadas perdidas ali de um conhecido dele que tinha ligado por volta de 1h50 da madrugada. A pessoa que tinha ligado para ele era Aaron Thomas Campbell, um rapaz de 16 anos que morava a apenas 5 minutos da casa do Robert e era amigo da namorada dele, a Tony, e então o Robert ligou de volta para o Aaron para saber o motivo da ligação tão tarde assim no meio da madrugada, mas ele não foi atendido. Ele então mandou uma mensagem para o Aaron e então o Aaron respondeu dizendo que não era nada importante e que já tinha resolvido. O Robert, então, mais preocupado com a filha, é claro, contou ao Aaron sobre o desaparecimento da menina e o rapaz respondeu dizendo apenas que tinha certeza que ela não tinha ido longe demais e que logo a encontrariam.
A polícia, então, fazendo as buscas ali, eles concentraram as buscas pela costa, que era próxima à casa da família, e rapidamente eles acharam uma coisa suspeita, que era uma faca de cozinha que estava ali abandonada na areia. A essa altura, toda a ilha, que tinha em torno de apenas 7.000 habitantes, já estava sabendo sobre o desaparecimento da Alicia e vários voluntários ajudavam nas buscas. Pouco antes das 9 horas da manhã, então, um morador que ajudava nas buscas entrou em contato com a polícia dizendo que tinha encontrado a Alicia, infelizmente sem vida, e a polícia foi rapidamente para o local. O corpo sem vida foi encontrado nu em um terreno arborizado de um hotel abandonado a apenas 800 metros da casa da Alicia. Ela estava muito machucada, no total foram contados cerca de 117 ferimentos nela e a causa da morte foi classificada por conta de uma pressão muito forte que ela sofreu no pescoço e também no rosto, e ela também tinha sido abusada sexualmente. Ainda em buscas pela costa próxima da casa da família, a polícia encontrou também as roupas da Alicia que tinham sido jogadas na água do mar, mas tinham retornado à areia, e também mais roupas que pertenciam aparentemente a um adulto, como uma jaqueta de lã, uma calça, cueca e uma camiseta, que provavelmente eram as roupas do criminoso. A polícia pediu para todos os moradores que tivessem câmeras de segurança em suas casas dessem uma olhada nas imagens daquela noite para ver se não conseguiam ali nenhuma dica ou alguma pista. Jeanette Campbell, a mãe do Aaron Campbell, que era aquele adolescente que tinha ligado para o pai da Alicia durante a madrugada, viu então as câmeras de segurança da casa dela, como a polícia tinha pedido, e viu que o filho tinha saído 3 vezes durante aquela madrugada. A primeira, ele saiu às 1h54 da madrugada e retornou para casa às 3h35, saindo e retornando de volta por 2 curtos períodos antes das 4h07 da madrugada. Ela perguntou ao filho o que ele tinha ido fazer, o porquê de ele ter saído de casa tão tarde assim, e ele disse que não era nada, que ele tinha apenas ido dar uma volta e que não era nada demais. Mesmo assim, a Jeanette teve uma sábia decisão, ela entregou essas imagens para a polícia, mesmo sabendo que o filho dela poderia ser ali um suspeito no caso, e então a polícia conversou com o Aaron e ele disse que ele tinha saído, na verdade, para comprar drogas e que das outras vezes que ele saiu, ele tinha saído para procurar o seu celular que ele tinha perdido da primeira vez que ele tinha saído. Porém, essas foram as únicas declarações que o Aaron disse para a polícia, porque depois disso, todas as perguntas que a polícia fazia a ele respondia apenas dizendo sem comentários. Em 4 de julho, 3 dias após o crime, a mãe do Aaron identificou as roupas encontradas na praia como sendo dele, e também a faca pertencia à cozinha dela. Então, o Aaron foi preso preventivamente, suspeito pelo crime. Aaron Thomas Campbell tinha 16 anos, como eu disse antes, e morava a apenas 5 minutos da casa do Robert, o pai da Alicia, e ele vivia com a sua mãe Janet e seu pai Christopher, e também uma irmã mais nova. A vida dele sempre foi conturbada porque a sua mãe era alcoólatra e isso causava muitas discussões dentro de casa frequentemente. Além disso, mesmo tendo apenas 16 anos, o Aaron já tinha sido diagnosticado com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também depressão. E ele também tinha o costume de se automutilar e tinha pensamentos suicidas e criminosos que ele já tinha contado a vários amigos. Foi feito o exame de DNA comparando amostras do Aaron com amostras encontradas no corpo da Alicia e o resultado deu positivo. Além disso, fibras de roupas encontradas no corpo da menina e também nas roupas dela eram compatíveis com as fibras de roupas que o Aaron usava naquela noite e que tinham sido identificadas ali pela mãe dele, né? Aquelas roupas que tinham sido encontradas na praia. Na casa dele também foi verificado que estava realmente faltando uma faca de um jogo de 5 facas da mãe dele, que era idêntica à faca encontrada na praia. Mesmo com todas essas provas, o Aaron ainda
continuava negando o crime de forma fria e sem nenhuma emoção, e ao ser questionado do porquê de ter ligado para o Robert, o pai da Alicia, ele disse que ele queria comprar drogas e que o Robert e sua namorada Toni já tinham vendido a ele algumas vezes antes, e então ele ligou para o Robert para ver se ele tinha ali a droga para vender para ele naquela noite. O julgamento do Aaron iniciou em fevereiro de 2019 e ele continuou alegando inocência. Foram ouvidas testemunhas que falaram sobre vezes em que ele já tinha declarado ter o desejo de cometer algum ato criminoso e até mesmo matar alguém. Uma garota de 16 anos testemunhou que no ano anterior, 2017, ela tinha enviado ao Aaron uma postagem em uma rede social sobre um documentário criminal e que ele tinha dito a ela que poderia matar alguém algum dia para ter essa experiência na vida. Outro colega dele também testemunhou que algumas horas depois de o corpo da Alicia ter sido encontrado, o Aaron enviou um vídeo em um grupo de 25 pessoas no Snapchat, onde ele filmava o seu tronco em frente ao espelho e dizia: "Descobri onde o assassino estava escondido", e então logo em seguida ele subia a câmera mostrando o seu próprio rosto. Também foram apresentadas as imagens das câmeras de segurança da casa dele que mostravam ele saindo 3 vezes naquela madrugada e imagens adicionais fornecidas por outros moradores que mostravam um indivíduo caminhando ao longo da costa às 2h25 da madrugada, parecendo carregar algo pesado em seus braços. Um patologista testemunhou e disse que os pés da Alicia estavam limpos e ilesos, o que sugeria que ela havia sim sido carregada. Também foi descoberto que em 3 de julho, 2 dias após o crime e um dia antes de ser preso, o Aaron tinha feito pesquisas na internet escrevendo "Como a polícia encontra DNA", e também visitou uma página intitulada "Coletando evidências de DNA". A polícia fez a reconstituição da noite do crime e apresentaram a seguinte cronologia. Naquela noite, Aaron deu uma festa em sua casa e convidou 15 amigos. A festa terminou antes da meia-noite, mas à 00:30 um amigo voltou à casa dele e encontrou o Aaron na cama, aparentemente depressivo. O Aaron disse ao amigo que estava bastante chateado porque a mãe estava discutindo com ele a maior parte da noite. O amigo preocupado se ofereceu para ficar e passar a noite com ele, mas o Aaron recusou e disse que queria ficar chapado. O amigo foi embora e o Aaron enviou várias mensagens a várias pessoas perguntando se estavam disponíveis para lhe vender maconha, incluindo Robert, o pai da Alicia, mas ele não teve respostas. Com a intenção de roubar a droga, o Aaron saiu então de casa às 1h54 da manhã, armado com uma faca de cozinha, em direção à casa do Robert. Ao chegar lá, ele entrou na propriedade que estava com a porta destrancada e logo viu a Alicia, que dormia no quarto mais próximo da porta da frente. Quando ele encontrou a garota adormecida, viu um momento de oportunidade para cometer o crime que ele tanto desejava já há algum tempo, que era matar alguém. Ele pegou a Alicia no colo, saiu da casa sem que ninguém percebesse e caminhou com ela ao longo da costa do oceano. Em certo ponto, a Alicia acordou em seus braços durante essa caminhada e perguntou quem ele era. Ele respondeu que conhecia o seu pai e estava a levando para casa. Ele carregou então a Alicia para o local isolado onde cometeu todos os crimes. Depois, ele jogou suas roupas e as de Alicia no mar, foi para a casa tomar banho e depois voltou ao local do crime para pegar o seu celular que ele tinha esquecido lá. Depois de negar várias vezes que tinha envolvimento no crime, o Aaron mudou a sua versão dos fatos e acusou a Toni, a namorada do Robert e madrasta da Alicia, pelo crime. Segundo ele, naquela noite, ele foi até a casa do Robert realmente, mas era para se encontrar escondido com a Toni, com quem ele aparentemente já tinha se envolvido no passado. Ele disse que lá os dois tiveram relações sexuais na garagem e que a Toni tinha matado a Alicia e usado o seu sêmen, que tinha ficado no preservativo, para plantar o seu DNA no corpo da menina e incriminá-lo. A Toni, é claro, negou todas essas acusações e disse que ela amava a Alicia e jamais faria isso com ela, jamais a machucaria, e além disso também não foi encontrada nenhuma prova contra a Toni.
Em seu julgamento, o Aaron foi descrito como frio, calculista, perigoso, desprovido de empatia pela vítima e seus familiares. Em 21 de março de 2019, o Aaron foi considerado culpado pelos crimes de homicídio e estupro contra a Alicia e foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 24 anos de prisão. Enquanto a sua sentença era lida, o Aaron permaneceu sem nenhuma emoção, assim como esteve durante todo o julgamento. Após ser condenado, mas ainda antes da sua sentença ser estabelecida, o Aaron finalmente confessou o crime a um psicólogo que preparava um relatório para a corte que iria decidir a sua sentença. Ele contou o crime em detalhes, que era realmente como a cronologia que a polícia fez, e ainda ressaltou que estava bastante satisfeito com o assassinato e que teve que se segurar para não rir em vários momentos durante o seu julgamento. Segundo a justiça, ficou claro pelos ferimentos catastróficos que a Alicia sofreu que o Aaron realmente gostou de machucá-la e que sabia que provavelmente seria pego e que demorou na execução do crime justamente por saber que não conseguiria fazer aquilo novamente. Depois de tudo isso, a Georgina, mãe da Alicia, escreveu uma mensagem comovente nas redes sociais para sua filha, dizendo: "Tivemos as 2 semanas mais difíceis de nossas vidas, sendo arrastadas por um julgamento e tendo que ouvir o que foi dito. Esse menino nunca mais vai machucar ninguém ou ter a chance de infligir o que ele fez com você em qualquer outra criança. Você é a princesinha forte, linda e borbulhante da mamãe. Eu fiz uma promessa que não desistiria até que você visse a justiça feita, e espero que tenhamos feito certo, anjo. Você é amada incondicionalmente e agora pode ficar em paz, minha menina." Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.